Vamos ver aqui agora o que vai ser a nossa disciplina. Quais são os objetivos? Bom, eu queria que vocês saíssem aqui desse curso sabendo mais sobre um computador do que um jovem comum sabe. Eu quero que vocês aprendam princípios básicos de construção de algoritmos, de uso de módulos, certo? Como que você faz composições de elementos, de componentes, certo? Que cada um deles já faz uma transformaçãozinha de informação. Daí você junta eles para obter uma transformação maior. Certo? Isso é construir um algoritmo, certo? Construir um método para uma transformação de informação. Nós vamos usar aqui uma ferramenta chamada Scilab, que é de uso intenso, não só o Scilab, como principalmente, é preciso ser honesto, a ferramenta de uso intenso chama-se MATLAB, é paga, tá bom? O Scilab tem um sucesso crescente, ele é muito próximo do MATLAB, tá, e é gratuito, tá bom? Vocês aprendendo o Scilab, vocês aprenderão o MATLAB com bastante facilidade. Isso é útil para tudo que vocês forem fazer, gente. Enquanto vocês forem estudantes, vocês aprenderem cálculo agora, vocês aprenderem geometria analítica, física e o resto da vida, certo? O pessoal que faz pesquisa usa MATLAB, usa Scilab. Sabe? Então é uma ferramenta, a ferramenta em si é bastante útil. Tá? Então vocês vão aprender princípios genéricos e concretamente o uso de uma ferramenta que é o Scilab. O curso está dividido em 3 partes. Certo? A primeira é de organização de computadores. A segunda, a gente vê o ambiente e a linguagem Scilab. A terceira, a gente dedica a algoritmos. Certo? Na verdade, a partir de hoje, certo, nós estaremos vendo algoritmos. Como eu disse, são receitas para transformação de informação. Para a organização de computadores, então, é aqui que a gente vê. A gente quer uma compreensão básica do funcionamento interno do computador, saber o que é um programa armazenado. Certo? Um programa são ordens que você dita para um computador. Certo? Um computador é um circuito eletrônico que tem como característica essencial, certo? O que ele é? Por que ele é melhor que os outros circuitos, gente? É porque você muda o que ele faz. Uma hora ele está executando o Word, outra hora ele está passando um filme, outra hora está mandando e-mail. Cada hora ele faz uma coisa. E o que é essa coisa que ele faz, gente? São coisas ditadas por seres humanos que escreveram programas. Esses programas são armazenados aqui na memória e são executados pelo computador. Bom, ou seja, então, fazer programas significa mandar em um computador. Certo? Saber dar ordens para um computador. E isso, nós vamos ver aqui como que se passa eletronicamente, nós vamos ver isso num nível bem baixo nessa primeira unidade aqui. Então, nós vamos ver bits, como a gente já viu hoje, certo? Códigos, que são convenções adotadas largamente para interpretação de bits. Tá certo? Vamos ver circuitos combinatórios, certo? Que são circuitos cuja saída é função exclusivamente das entradas aplicadas num dado instante. Vamos ver circuitos sequenciais, que eles preservam na memória uma parte de sua história pregressa, e a sua saída, então, é função do que está na memória e das entradas. Isso aqui é um exemplo de um circuito combinatório. Então, aqui tem 2 parcelas. Tá vendo? Uma parcela A, de 4 bits, e uma parcela B, de 4 bits. Bom, esse circuito aqui ele faz uma soma, certo? Ele pega esses bits e transforma em outros bits que são a representação da soma. Nós vamos ver também circuitos para temporização, sabe, osciladores ou clocks que são o motor, certo? O propulsor de circuitos digitais. Certo? Um clock é um apertador frenético de sinais, certo? De botões, que a partir de um sinal básico a gente consegue gerar todos os movimentos, as movimentações, o fluxo de dados dentro de um circuito digital que consiste na execução de um programa. Vamos ver também um pouquinho de linguagem Assembler, só para vocês terem uma visão disso daqui. Tá bom? Depois a gente parte para a linguagem de alto nível, nós damos um pulo nisso daí e vamos ver a linguagem Scilab. A linguagem Scilab, o Scilab é um sistema e é uma linguagem também. Nessa hora a gente poderia ver C, Fortran, Java, sabe, C++, tem uma série de opções que a gente tem aqui. A escolha de Scilab é porque ela é mais simples e porque é muito útil para vocês, cientistas e engenheiros. O Scilab não é bom para fazer programas grandes, não, mas para fazer programas pequenos ele é muito melhor que os concorrentes. Sabe? É muito melhor do que Fortran, C, C++, Java.
tá? Para programas pequenos. Para programas grandes, eu aconselho a trocar de linguagem. Tá? Mas para aprender os princípios fundamentais de programação, para fazer programas pequenos, como os que nós veremos aqui, ela é muito superior aos outros e muito mais útil para o dia a dia de vocês em outros lugares. Tá bom? Bom, nós vamos ver o quê? Variáveis, comandos, matrizes, arquivos e funções. Isso aqui não adianta falar muito agora não, porque está fora do lugar. Mas vou dar um exemplo aqui de uma transformação de informação. Tem um laboratório, acho que é em Atlanta, lá nos Estados Unidos, que eles têm um treco assim dentro do mar, certo? Com uns lasers aqui que capturam a altura da água, certo? Que está exposto às ondas do mar. Então, eles, de 30 vezes por segundo, anotam a altura da água que está naquilo ali, certo? Isso aqui é o comecinho de um arquivo com 4.096 pontos, que marca a altura da água nessa frequência aqui de observação. Tá bom? O que a gente quer fazer? A gente tem aqui a informação digitalizada já. Nem sempre a digitalizada é melhor que a gente quer. E para isso a gente quer ainda um sumário dessa informação que está aqui. Então, primeiro, a gente quer fazer uma transformação digital analógica, eu quero transformar isso aqui num gráfico que vai aparecer com a onda do mar. Bom, e eu quero também saber qual foi a altura máxima e a mínima da água durante o período de observação. Ou seja, a informação está toda aqui. Toda aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar essa informação. Então, para isso, a gente precisa de um programa. Aqui está um programa em Scilab que faz isso. Então, esse programa tem 6 linhas. Aqui eu estou dizendo que ele usa 2 módulos, um chamado mínimo, outro chamado máximo. Bom, como que funcionam esses aí, gente? Não sei, eu estou usando como um módulo. O mínimo, o que faz? Acha o mínimo. O máximo, o que faz? Acha o máximo. Como que eles fazem, gente? Não sei. Nós até que vamos ver agora em seguida. Tá? Mas eu não precisaria saber para utilizá-los. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu leio em uma matriz chamada onda. Isso aqui está, obviamente, incompreensível para vocês. Mas com 2 comandos você consegue ler esse arquivo e colocar num vetor chamado onda. Eu dei o nome de onda. Tá bom? Todos os pontos vão estar armazenados aqui nessa onda. Tá? Aqui, plot 2D, onda, estou construindo o gráfico. Aqui estou imprimindo o mínimo e o máximo. Bom, ou seja, são um programa com 6 linhas, você consegue fazer toda essa transformação de informação que, mesmo com pouca experiência, vocês conseguem ver que ela é muito útil para cientistas e engenheiros. Aqui está o detalhamento das funções máximo e mínimo, que nós vamos ver em seguida aqui como que isso funciona. Certo? Então aqui, agora é como que o máximo e o mínimo são calculados. Vocês reparem que para entender o primeiro programa, você não precisava saber esses detalhes, não. Basta você confiar que efetivamente esses módulos calculam o máximo e calculam o mínimo. Bom, aqui está o gráfico que é gerado. Bom, já deu a informação que eu precisava. Tá, visualmente, é mais ou menos assim o jeitão da onda no mar. E você, na saída lá, você obtém o valor máximo e mínimo. Bom, muito bem. Então, isso aqui é o que nós vamos aprender na segunda unidade. Na terceira unidade, nós vamos ver algoritmos. Essa terceira unidade, ela seria praticamente a mesma, qualquer que fosse a linguagem que a gente utilizasse. Nós vamos continuar usando Scilab, mas os aspectos que nós vamos estudar são os mesmos. Para Fortran, para Java, para C, seriam os mesmos, certo? Não tem alteração. Nós vamos ver características fundamentais de algoritmos. Nós vamos também, eu vou procurar transmitir para vocês, fazer com que cada um de vocês tenha uma bagagem de algoritmos conhecidos que você vai aproveitando, certo? Ou seja, assim como um jogador de futebol tem que saber matar no peito, passar a bola, ter noção de equipe, driblar e coisas assim, você tem que saber, aprender cada uma coisa desse individualmente. Na hora de julgar, ele tem que usar o seu arsenal, certo? Para adaptar aquela situação real. Então a ideia é essa, certo? Vocês vão ter uma cultura algorítmica que permitirá a vocês fazer composições dessas soluções de algoritmos para resolver um determinado problema que vocês vão defrontar aí na vida. Bom, aqui estão os tópicos que nós vamos ver, são definição de algoritmo, especificação do algoritmo, a correção, complexidade, isso aqui quer dizer não quão complicado é um algoritmo, mas qual o seu uso de recursos computacionais, certo? Quanto tempo que ele vai precisar, quanto de memória que ele vai precisar,
certo? Nós vamos ver algoritmos para ordenar vetores, para fazer pesquisa em vetores, vamos ver algoritmos numéricos para encontrar raízes de uma função, para calcular integrais definidas. E vamos ver também que existem problemas que mesmo computadores rápidos têm dificuldades para resolver, porque esses problemas geram um espaço combinatório para exploração de soluções que cresce explosivamente. Ele cresce tão rápido que um problema aumentou um pouquinho de tamanho, o trabalho que dá para resolvê-lo cresce tanto que mesmo os computadores mais rápidos não conseguem ir muito longe. Então é isso aqui. Você tem um algoritmo, uma sequência lógica de operações, e um programa é uma implantação de um algoritmo em uma linguagem. Tá? O algoritmo é uma coisa que está por trás de um programa, qualquer que seja a linguagem que esse programa está escrito. Bom, vamos ver aqui um exemplo de um algoritmo, certo? Que é para a gente encontrar o mínimo dos elementos de um vetor. Um vetor é essa coleção de números que está aqui. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de um vetor. Bom, para esse vetor aqui, se você olhar um minuto para esse vetor aqui, você vai descobrir que o menor valor é o 8, nem precisava estar destacado. Se você olha, você nem precisa entender qual é o seu processo mental aqui, você acha o 8. Agora, se você tiver 50 mil números, gente, quem que olha para 50 mil números? Bom, você não consegue olhar. Acabou, não tem mais esse negócio de intuição, eu acho que aqui não dá mais. Acabou, 50 mil números você não consegue ver. Então, o que você precisa? Você precisa de um método para conseguir encontrar esse mínimo. Bom, você precisa de um algoritmo para isso. Como é que você constrói algoritmos? A primeira coisa que nós vamos ver o tempo todo aqui durante esse curso, nós vamos começar com problemas ridiculamente simples. São problemas muito pequenos. Bom, por exemplo, para encontrar o mínimo de um vetor de uma posição, de um único elemento, qual que é o mínimo, gente? É ele, né? É aquele único elemento. Tá? Esse é fácil. Bom, então pronto, você começa com isso daí, já te dá uma basezinha. Para quê, gente? Para a gente trabalhar depois por indução. Então agora vamos supor o seguinte, você tem um vetor desse tamanho que você conhece o mínimo para uma parte dele. Para uma parte dele você já conhece o mínimo. Você quer examinar o próximo elemento, que o primeiro elemento que está fora dessa parte conhecida, essa parte já dominada, tá certo? E conseguir escolher qual que é o mínimo. O que você vai fazer? Você vai comparar o novo elemento com o mínimo até então. Se o novo elemento for maior do que esse mínimo continua valendo para uma parte. A gente pode expandir a parte conhecida de uma posição. Se o novo elemento for menor que o mínimo anterior, ele passa a ser o mínimo daquela parte. Se você tinha K elementos, você passa a ter K mais 1 elementos. Bom, assim, ó. Bom, aqui. A gente começa com... Está aqui o vetor que você recebeu. Você começa com um elemento. Qual que é o menor aqui, gente? Entre 39 e 39 é o 39. Tá bom? Não tem dúvida que só esse caso é trivial. Pois agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o 24 e comparar com o 39. Qual que é menor? O 24. Então, o 24 é menor dessa parte que está aqui, já com dois elementos. Certo? A parte da qual eu conheço o mínimo tem dois elementos. Tinha um, passou para 2. Agora, o que eu faço? Comparo com 50. 24 com 50. 50 é maior. Bom, então, o 24 é o menor dessa parte aqui do meu vetor, já com 3 elementos. Aí eu vou para 4, 5, 10, 50 mil. Tá bom? Se eu utilizar esse método, eu não tenho mais medo de 50 mil números. Quer dizer, eu tenho medo, foi eu mesmo a procurar nesses 50 mil números. Tá bom? Mas computadores são rápidos, como nós já vimos. Então, o que nós vamos aprender é pegar um método como esse daqui e programá-lo. Você programa, coloca no computador, esse computador aqui, gente, não dá nem tempo de apertar Enter, que ele já achou o menor de 50 mil números. Isso é muito pouco para ele. Bom, então, qual que é a ideia? Você, primeiro, descobrir o método. Certo? Você vai raciocinando, você vai vendo como que você avança, como que você consegue um pequeno avanço. Depois você programa esse pequeno avanço.
Bom, e põe o computador para executar para você. Depois que você pôs isso, o computador executa 50 mil comparações que a gente tinha que fazer aqui, 350 mil passos, e não tem problema nenhum. A gente tem certeza de ter encontrado o menor entre 50 mil números.